Para você que está buscando colocar largura nos seus dorsais, para você que quer ficar largo atrás, esse vídeo é para você. Lá ele, hein? Galera, hoje eu vou trazer para vocês as estratégias que eu utilizei com o Ramondino para a gente colocar mais largura nas dorsais dele. Ramon tinha como um dos pontos principais, né, do nosso trabalho os dorsais, e a gente precisava colocar mais largura nas costas, porque ele ia pegar um cara ali, o Mike, que é um cara já com um frame, né, uma cintura escapular larga. Então um dos pontos que a gente precisava bater muito era no duplo bíceps de frente, no bíceps de costas, conseguir colocar mais largura no físico do Ramon para poder bater de frente com o Mike. O Ramon já era um cara que tinha mais detalhes nos dorsais, né, as costas dele mais encaroçado. Então a gente precisava trazer essa largura e tiveram alguns exercícios chaves que a gente colocou ao longo do ano. Então hoje eu vou detalhar para vocês como foi, na maior parte do ano, o treino de costas de Ramondino e, né, que funcionou muito bem. A gente conseguiu trazer o título aí de melhor clássico do mundo para o Brasil. Então trouxe aqui meu filhão, o Michelzinho, vai estar hoje demonstrando aqui alguns dos detalhes que a gente usou com o Ramondino para você também poder colocar nos seus treinos e melhorar seus dorsais. Vou ficar largo atrás. Lá ele. Primeiro detalhe, a gente tinha 2 treinos de costas na semana. Na verdade, a maior parte do treino do ano do Ramon, a gente tinha um treino ABC, Push Pull Legs, onde a gente acabava, né, começava por costas, depois peito, ombros e tríceps e pernas, descanso e voltava para costas. E nesses treinos, alguns exercícios mudavam. Então, no primeiro treino, né, ele era muito ali pensando em exercícios para trazer mais largura em dorsais. Então a gente começava aqui com um exercício isolado, um pull down. Pode ficar um pouquinho mais longe. Essa polia vem bem de cima, ela não tem a regulagem. Se tiver essa regulagem, o Michel vai deixar um pouquinho mais baixo. Então dá um passo grande para trás, fica numa base para você ficar mais ou menos nesse mesmo ângulo do cabo. Importante aqui, galera, ó, lombar, mantendo curvatura lombar. Se você estiver curvado aqui, você já vai perder, né, conexão do grande dorsal. Então mantém curvatura lombar e foca aqui na extensão do ombro. Trazendo. Eu vou pedir para ele no final do movimento tentar vir abrindo o peito e o foco aqui nos cotovelos, forçando esse cotovelo para baixo, como se tivesse o apoio da máquina que ele estivesse empurrando pelo cotovelo. Isso. Ó, repara isso aqui, ele mantém esse arco no final. Ele traz as escápulas, fecha o movimento e segura. Então, é um exercício aqui que primeiro, de início, para você tem que baixar a carga para você conseguir ter essa boa conexão. A Michel consegue trazer, a gente vem colocando, né, sentindo o dorsal dele ativar, e tem uma ativação muito boa, principalmente na parte baixa aqui. Que é um ponto que a hora que você estiver num duplo bíceps de frente, por exemplo, você vai conseguir ver detalhes, né, desse dorsal aqui, que vai trazer esse frame, né, mais largo. Beleza? Então a gente iniciava o treino por aqui, série de aquecimento, série de ajuste, 2 séries válidas. A gente trabalhou boa parte do ano com 2 séries válidas. A gente mudou pouca coisa no formato desse treino, depois que ele já estava bem, né, encaixado, a gente viu que era um exercício que estavam respondendo muito bem. E se falar assim, grande parte do ano foi 2 séries válidas, a gente foi trabalhando ao longo do ano, trazendo a progressão de carga, aperfeiçoando o movimento, tentando tirar mais repetições, tentando trazer mais carga para cada exercício. E no finalzinho, na reta final para o Olímpia, a gente baixou ali algumas séries válidas, e bem lá no final, que eu saí desse push-pull legs, e a gente colocou um push-pull legs, descanso, upper-lower. Mas essa base de costas, que era a maior ênfase do nosso treino, esses exercícios se mantiveram aí basicamente até o Olímpia. Segundo exercício, agora a gente vai para uma puxada, base, mantém curvatura lombar, cotovelo levemente rodado para frente, né? Esse cotovelo rodado para frente vai ter uma conexão melhor com o grande dorsal. Ele subiu, alongou, o movimento vem pela escápula, abaixando a escápula e trazendo o cotovelo. Sempre aqui, ó, desce a escápula e traz o cotovelo para frente e para baixo. Ao mesmo tempo que ele vai trazendo essa barra de encontro ao peito, o peito sobe de encontro à barra. Então o peito vai para o alto, tenta jogar o peito para o teto, ao mesmo tempo que esse ombro vem descendo e o cotovelo vem descendo. Então é mais ou menos isso aqui, você vem fazendo, ó, o peito sobe de encontro à barra, ao mesmo tempo que o ombro e o cotovelo vai descendo e trazendo o máximo da conexão. Capricha bem, mais um lá.
esse tipo de contração. Aperta, 1, 2 e controla a volta. O Ramon tem uma particularidade, braços muito fortes. Então, lá em 2022, quando eu trabalhei com o Ramon, depois veio o faixa, depois eu retornei, a gente sempre teve que ter algumas estratégias para que ele, numa puxada, ele tivesse menos ação de bíceps. Porque o Ramon, quando eu iniciei o trabalho com ele, era aquele cara que fazia aquele momento explosivo e vinha muito pro braço. Em 2022 tinha um vídeo ali que ele parava os exercícios com o pump no antebraço explodindo. Se vocês olhar nesse ano de 2025, vocês vão ver vídeo dele reclamando disso. Então ele já foi melhorando essa conexão e conseguindo ativar muito bem o dorsal dele. Então muitas vezes aquele atleta que tem um dorsal, que é um ponto fraco, ele tem um braço que é um ponto muito forte. Quando você vai analisar movimentos dele, ele faz aquele puxado no triângulo, trazendo muita flexão de cotovelo, ativando muito o braço, muito antebraço. Ele vem fazendo uma remada, ele traz muito pro braço. Então aqui, ó, por exemplo, para ele não ter essa conexão de trazer muito a flexão do cotovelo e muita ação de bíceps, a gente roda esse cotovelo para frente, o movimento começa com essa depressão escapular e vem. Então repare no seu movimento, na hora que você vai fazer isso aqui, o teu primeiro ponto de movimento não é o cotovelo, não é fazer isso aqui. Então você direcionando isso para esse arranque do movimento partir com a escápula, você já consegue direcionar melhor o seu movimento. Às vezes um pequeno detalhe como isso, você vai conseguir uma conexão bem melhor no seu dorsal. Agora a gente vai para um padrão de uma remada fechada, unilateral. Para mim esse foi o principal exercício que a gente conseguiu melhorar, principalmente a parte baixa do grande dorsal do Ramon. Então hoje a gente está aqui na Retro Flex Gym, né, gravando por aqui, fazendo alguns treinos por aqui. A máquina que eu usava com o Ramon não tem aqui, mas a gente vai deixar alguns vídeos para vocês, mas a ideia é a mesma. Então, como o Ramon tinha muito dor na lombar, vocês vão ver que alguns exercícios eu deixei de fazer com o Ramon. Então, o serrote é um exercício muito poderoso, né, com halter, remado unilateral com halter, para trazer essa porção baixa do grande dorsal. Mas para o Ramon, muitas vezes incomodava a lombar dele. Então foi um exercício que eu troquei, e nesse exercício no cabo, que vocês estão vendo o Ramon fazendo aí, ele se deu muito bem. Mas basicamente, a gente pode repetir ali ou no próprio halter, no serrote tradicional, ou essa máquina aqui também fica excelente para fazer esse movimento. Então o movimento vem numa pegada fechada, eu coloco minha mão já na pegada mais baixa aqui. Se eu jogo mais alta, ó, a tendência é trazer muito pro bíceps, então que eu diminuo a ação da flexão de cotovelo, faço essa extensão do meu ombro, né? O foco do movimento é esse aqui, a extensão do ombro. Só que vocês vão ver, eu faço um leve arco, né? Uma leve flexão lateral aqui com o meu tronco, ó. Isso aqui. Eu só um pequeno ângulozinho que eu quebro e eu consigo uma conexão muito boa com o grande dorsal. Pum, e vem. Faz lá pra gente ver, Michel. Outra em cima, veja como que isso vai se adaptar melhor, tá? Ó, vem, trazendo, pum. O peito alto, isso, o peito alto, e essa leve quebradinha. Mostra aqui pra gente, ó. Ó, ele já fica nesse ângulo, traz cotovelo juntando lá no quadril, ó. Isso, ó. Ó a ativação aqui, ó. Vem jogando o cotovelo lá pra baixo. Ó. Pum. Sente aquela mastigada no dorsal. E também a gente tinha duas séries básicas que a gente trazia pro Ramon nesse exercício. Fechando nosso terceiro exercício, aí a gente ia para uma hiperextensão do banco romano, né, com contração dinâmica do paravertebral. Vou mostrar alguns detalhes para vocês nesse exercício. Quarto exercício do nosso treino 1 de dorsais, banco romano e hiperextensão do banco romano. Tem um detalhe aqui, né, para passar para vocês, que é o seguinte: o banco romano a gente vê muita gente fazendo ele com a curvatura, né, com a flexão dinâmica de paravertebral, mas às vezes a gente vê muito a pessoa totalmente ereta, mantendo curvatura lombar. Quando você faz dessa forma, você ativa paravertebrais de forma isométrica, né? Então o paravertebral está de forma isométrica e a contração dinâmica está em posterior de coxas e glúteos. O que eu vou fazer aqui, que a gente trabalhava com o Ramon? Eu coloco o encosto do banco acima do quadril dele. Para quê? Vamos lá ver. A hora que ele descer aqui,
próprio banco obriga ele a fazer essa curvatura. Então tem essa flexão, né, de coluna, e agora ele passa a ter uma contração dinâmica desse paravertebral. Então, pequenininho ajuste ali e a gente vai ter uma contração mais eficiente de paravertebrais. Depois que coloca uma anilha ali, amarra um pezinho ali, 2 séries válidas e fechamos aí o nosso primeiro treino de costas de Ramondino. Agora iniciando o treino 2 de Ramondino, nosso primeiro exercício era uma remada baixa com a pegada aberta, tentando jogar mais para a parte alta das costas. Ele usava inclusive uma barra, né, onde tinha essa pegada mais neutra. Um exercício que ele se adaptou bem e eu escolhi ele, acho que a gente não colocou uma máquina onde ele ficasse estabilizado. Porque aqui a gente já tinha também alguma ação de paravertebral, né, que era um ponto que ele precisava. Então eu mantive na máquina, foi uma máquina que se adaptou bem e a gente manteve ele praticamente toda a preparação. Então a ideia aqui, mantém o peito alto, deixa abrir bem, abre escápula e agora foca fechando, apertando uma escápula contra a outra. Pode deixar o cotovelo um pouquinho mais alto, aperta, 1, 2, alongou, alongou, vem, 1, 2. Então era o primeiro exercício do segundo treino, série de aquecimento, série de ajuste e daí a gente ia para 2 séries de trabalho. Segundo exercício, no segundo treino de costas, vem para uma puxada fechada. Então no primeiro treino a gente tinha uma puxada aberta, agora a gente joga uma puxada fechada. A diferença da puxada fechada é que a gente vai inclinar o tronco dele um pouquinho mais do que na puxada aberta, justamente para aquilo que eu falei. Ele fica muito reto aqui, puxa retão aqui. Tem mais flexão do cotovelo. Então eu peço para ele deitar um pouco mais. Ó, ele mantém agora menos flexão do cotovelo, ele vai manter o tronco aqui, peito para o teto, e tento fazer o movimento trazendo esse cabo reto ao chão. Vou inclinar ele para você. Isso, boa. Ao mesmo tempo que o triângulo desce, o peito vai de encontro ao triângulo, ombros e cotovelos descendo, peito de encontro ao triângulo. Chega lá embaixo, 1, 2 e 2 séries válidas. Boa. Nosso terceiro exercício, agora a gente volta para aquele padrão de serrote que a gente usou na máquina aqui. O Ramon, a gente vai deixar aquelas imagens que a gente mostrou para vocês do treino 1. Era aquela máquina que se adaptou bastante, mas a ideia aqui é novamente um movimento de extensão de ombro. Você pode até repetir, mesmo no caso do Ramon, como ele se adaptou muito, a gente repetia a mesma máquina. Mas, por exemplo, o Zanco, que tem uma estratégia parecida, a gente num dia tem aquela máquina e no outro é realmente um serrote, né, tradicionalzão com halter. E assim fechamos nosso terceiro exercício. Quarto e último exercício, a gente vinha com uma máquina exatamente como essa aqui lá no CT, a máquina da Hammer, é a DA Roll, a máquina DA de Dorian Yates, onde ela tem essa puxada, né, essa remada fechada, né, vindo bilateral agora. E a gente também nela consegue jogar bem essa ação, né, do grande dorsal. Então vem trazendo, remando o peito aberto para o teto e foco em fazer essa extensão do ombro. Chega aqui, 1, 2, pico de contração e vai. Como eu sei que a maioria das academias não vai ter essa máquina, qualquer máquina fechada poderia ser. Essa aqui, por exemplo, é uma que seria uma boa opção. Pegada fechada, ou na falta, né? É uma academia bem básica, vai ter tipo pulley e remada baixa. A remada baixa que a gente fez lá primeiro com o Michelzinho, na pegada aberta, você poderia agora pôr um triângulo e fechar nela mais 2 séries válidas. Os 2 treinos de costas do Ramon eram 4 exercícios de costas e 1 de bíceps. Então sempre a gente acabava aqui e daí a rosca Scott, às vezes uma rosca direta no cabo, e deram 3 séries válidas para bíceps e treino encerrado. É isso aí, o que você achou? Então você que está focando em dorsal, precisa trazer largura em grande dorsal, a gente deixa essa estratégia como dica para vocês. Funcionou bem, muito bem para o nosso grande campeão Ramondino, e eu espero que com esse vídeo a gente consiga ajudar muitos de vocês. Se você gostou, deixa seu like e comenta aí que ponto desse vídeo mais te ajudou. Se você colocar em prática, depois comenta
os resultados que trouxe para você e deixa também suas dúvidas. Me conta aí o que você ficou em dúvida, que a gente pode trazer um vídeo mais detalhado, ou que outro grupo muscular você gostaria de uma abordagem como essa. Quem sabe a gente trazer a divisão de empurrar de peito, umbigo, tríceps do Ramon, ou a divisão de perna, trazer toda a estratégia para vocês. Deixe os comentários, a gente vai estar lendo os comentários e o seu comentário pode ser o tema do nosso próximo vídeo.